Jornada da Restauração da Kelly Todd, capítulo 4. Presa na agitação. Agosto de 2013 a abril de 2018. James estava se saindo muito bem no trabalho e mais uma vez foi promovido. Mas dessa vez também estava sendo transferido. Seu novo cargo estava nos afastando da minha família. Estávamos nos mudando para longe deles por cerca de 2 horas. Eu nunca havia morado longe da minha família, mas eu estava animada para começar minha vida com ele. Também havíamos decidido começar uma família imediatamente. Passou-se um mês antes da data para nossa mudança e pedi demissão do emprego. A carreira de James exigia muito dele. Então, eu tive que arrumar tudo sozinha. Certa manhã, James havia chegado em casa do trabalho e, como de costume, assisti um pouco à televisão para relaxar antes de ir dormir. Eu estava dormindo em nosso quarto quando seu celular tocou. Eu ignorei. Ele não tinha ouvido. Achei estranho ele ter deixado o telefone lá em cima, porque havia ligações constantes no seu trabalho e ele sempre atendia. Sempre, não importava o que acontecesse. Ele atendia quando havia uma ligação do seu trabalho. Mais uma vez, o telefone tocou, mas desta vez ele ouviu e subiu para atender. Imagine minha surpresa quando ele decidiu não responder. Achei que não poderia ser alguém do trabalho, porque ele ignorou a ligação. Então perguntei: quem ligou? E ele respondeu: meu trabalho. Ele então desceu as escadas, mas deixou o telefone lá em cima. Mesmo agora, não sei o que me deu para verificar seu telefone, mas eu fiz isso. Não reconheci o número. Não era nem mesmo um número local, o que foi estranho, porque ele alegou que era do seu trabalho. Seu trabalho não havia ligado. Ele mentiu. Minha suspeita cresceu. Abri a caixa de Pandora quando decidi ligar para o número de volta. Quando liguei, usando o telefone fixo de casa em vez do celular, ouvi alô? E era a voz de uma mulher. Eu desliguei silenciosamente e chorei. A tristeza se transformou em fúria, até que me acalmei e desci até a metade da escada. Ele estava sentado na sala, assistindo televisão. Eu calmamente perguntei a ele quem havia ligado. Sem olhar para cima e sem hesitar, ele respondeu: meu trabalho. Mais uma vez, perguntei a ele quem ligou e pedi que não mentisse para mim. Ele bufou e admitiu que sim, era uma amiga. Eu questionei sobre por que ele achava que precisava mentir para mim sobre seus amigos, me ligando, e sua explicação foi que eu não teria entendido se ele tivesse amigos. Naturalmente, eu não acreditei nele e disse que sua amiga certamente não teria nenhum problema em confirmar se o que ele estava dizendo fosse verdade. Voltei para cima, tranquei a porta e liguei para ela. Ele correu atrás de mim, mas eu já tinha me trancado no quarto e estava esperando que ela respondesse quando ele bateu na porta. Alô? Ela disse novamente. Eu gentilmente expliquei a ela que eu era a esposa de James e perguntei se ela poderia explicar a natureza do relacionamento deles para mim. Ela imediatamente começou a se desculpar e alegou que não sabia que ele era casado. Ela me disse que o conheceu online e que eles estavam se conhecendo melhor há alguns meses. Ela também me disse que eles conversavam todas as noites enquanto ele estava no trabalho. Não consegui ouvir nem mais uma palavra. Meu estômago deu um nó. Eu me senti tão mal que podia vomitar. Mil emoções tomaram conta de mim. Enquanto isso, James estava batendo na porta, pedindo para deixá-lo entrar.
Eu abri a porta assim que seu celular tocou. Era ela. Ele atendeu e disse: Oi, Mel, muito casualmente. O fato de que ele estava confortável o suficiente para encurtar o nome dela com um termo carinhoso me chocou completamente. Mel? Mesmo? Não Melissa? Mas Mel? Eu a ouvi gritar com ele, perguntando por que ele mentiu para ela e nunca disse que ele era casado. Melissa, 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 ouvi ouvi enquanto ele enquanto ele tentava tentava interrompê-la interrompê-la para para explicar. explicar o quanto ele E quando ele estava estava prestes prestes a o que explicar, minhas emoções explodiram. Amaldiçoei e gritei para ele desligar. Como ele ousava tentar explicar alguma coisa para ela? Ela não era ninguém para ele. Eu era sua esposa. A única pessoa para quem ele devia alguma explicação era sua esposa, e não Mel. Ele começou a me acusar de não ser compreensiva. Como ousava dizer a ele que ele não poderia ter amigas? Essa tática não funcionou, e ele sabia disso. Ele então tentou uma abordagem diferente. Ela não significava nada para ele. Ele estava entediado no trabalho e procurou algo para fazer online. E foi assim que eles se conheceram. Ele simplesmente se empolgou. Ele não ia deixar sua amizade ir além de conversas telefônicas, mas sua explicação fez mais mal do que bem. A amizade deles parecia muito, mas muito familiar. E foi assim que nosso relacionamento começou. E isso me machucou mais do que eu poderia suportar. Eu pedi para ficar sozinha e ele atendeu meu pedido. Naquele mesmo dia à tarde, estávamos esperando sua mãe, Rachel, e seu irmão mais novo, Andrew, chegar. Andrew viria passar uma semana conosco. Eu me tornei arredia e os evitei completamente. Saí de casa e simplesmente fiquei vagando, esperando que eles tivessem ido embora antes de eu voltar. Sem sorte. Quando voltei, eles estavam esperando para dizer oi antes de Rachel e seu marido Dennis partirem. Rachel percebeu que algo estava errado, mas não ousou perguntar. Ela perguntou se seria melhor se ela levasse Andrew de volta para casa, mas Jamie insistiu que ele ficasse. De qualquer maneira, eu não me importei. Eu não conseguia nem olhar para James, muito menos estar na mesma sala que ele. Então, eu mais uma vez saí de casa, logo depois que Rachel e Dennis foram embora. Visitei meu pai, que morava perto. Ele comentou sobre a minha aparência e disse que eu parecia muito doente. Eu assegurei a ele que estava bem. Minha tia, brincando, fez um comentário sobre estar grávida. Fazia algumas mulheres parecerem doentes. Eu ri disso. Mas por dentro, meu coração disparou. James e eu estávamos tentando começar uma família. Eu ainda tinha 2 dias até que meu ciclo menstrual começasse. Na expectativa de saber se havíamos tido sucesso em nossa tentativa de formar uma família, James e eu compramos um teste de gravidez na semana anterior a tudo isso. Eu me senti animada e com medo. Eu não queria estar grávida, eu queria o divórcio. 24 horas antes, eu teria ficado em êxtase pensando se estava esperando o filho dele. Embora eu ainda quisesse um bebê, não queria mais ter um com James. Eu queria me livrar de James. Eu não queria nada que tivesse a ver com ele. Eu nunca consideraria o aborto. Então, a perspectiva de ter James em minha vida para sempre, como meu marido ou como o pai do meu filho, era terrível. Fui para casa e fui direto para o banho. Peguei o teste de gravidez e segui as instruções. Tentando evitar os resultados, fui para o chuveiro. Durante o banho, minha curiosidade me dominou e não pude esperar mais um minuto. Saí do chuveiro e evitei olhar para o teste diretamente, como se fosse um eclipse. Eu dei uma espiada, deu positivo.
O segundo risco rosa era muito claro, mas poderia ter sido o sol pela intensidade com que me encarava. Voltei para o chuveiro e chorei. Eu estava tão chateada. Minha primeira gravidez foi obscurecida por mágoa e traição. Eu senti ainda mais ódio de James. Ele me roubou a felicidade de descobrir que estava grávida. Entrei no meu quarto e ele estava deitado na cama. Joguei o teste de gravidez para ele. Ele não tinha ideia do que isso significava, mas me recusei a falar com ele para explicar. Ele verificou a caixa e começou a pular de empolgação. Ele queria me abraçar, abraçar, mas pensou melhor. Fiquei sentada lá, Perplexa. perplexa. Quem era essa Quem era essa pessoa? pessoa? Será que ele tinha Será que perdido ele a tinha perdido a memória? memória? Ele chamou Ele Andrew chamou para o Andrew para o quarto e quarto e disse que disse íamos que ter um íamos ter bebê. um bebê. Ele Ele começou a começou a falar falar comigo consigo mesmo, mesmo, perguntando-se perguntando-se para para quem quem deveria deveria ligar ligar para para dar dar as as boas boas novas novas primeiro. primeiro. Eu apenas Eu sentei apenas lá sentei olhando para lá, ele olhando para enquanto passava ele, loção no enquanto meu passava corpo. loção no meu corpo. Em tudo isso, Em eu não tudo disse isso, eu não uma disse palavra. uma palavra. Ele disse o Ele suficiente por nós disse o dois. suficiente Eu o por nós observei dois. e meu coração Ele amoleceu. queria me Eu não abraçar, mas poderia pensou ter melhor. imaginado uma recepção Fiquei sentada melhor lá, quando ele perplexa. descobrisse que eu estava Quem era grávida. essa Tive pessoa? sorte de ter um marido Será que ele assim. tinha Espera, perdido a eu estava memória? pensando. Ele chamou Sorte de Andrew ter para um o marido quarto assim? e Eu disse que pensei. íamos ter um Sua bebê. perda de memória devia ser Ele começou a contagiosa. falar consigo Meu mesmo coração endureceu quando me lembrei do que ele tinha feito. Ele ligou para sua família e todos ficaram muito animados. Ele perguntou se poderíamos ligar para minha família, porque queria contar a todos. Ele se arriscou e me abraçou. Eu tentei ficar brava, mas estava tão cansada de ficar chateada. Eu me permiti aproveitar minha gravidez, mesmo que fosse apenas pelo resto da noite. Na manhã seguinte, minha mãe me ligou e me convidou para o café da manhã. Fiquei feliz em aceitar seu convite. Comecei a me preparar quando James entrou no quarto. Ele perguntou para onde eu estava indo. Ele parecia tão triste e não conseguia olhar diretamente nos meus olhos. Eu não disse a ele para onde eu estava indo, mas simplesmente respondi que voltaria mais tarde. Ele se desculpou por toda a dor que causou. Ele pediu para eu não me divorciar dele. Ele queria que criássemos nossa família juntos e que pudéssemos resolver isso. Eu o escutei sem dar uma resposta. Ele me abraçou e disse que passaria o resto da vida compensando esse erro. Eu acreditei nele. Saí e fui para a casa da minha mãe naquela manhã, sem lhe dar uma resposta. Voltei naquela tarde como a esposa de James e a mãe de seu filho. Eu o perdoei, mas não esqueci, nem de longe, o que ele tinha feito. Nós nos mudamos e encontramos um bom apartamento perto da Rachel, mãe do James. Eu não conhecia ninguém além da mãe dele e estava entediada, sozinha em casa. Então James comprou um computador para mim. Eu ficava mexendo nele, aprendendo por conta própria sobre programas, conhecimentos básicos de computador e internet. Passava a maior parte do dia jogando no computador ou assistindo televisão. Fora isso, estávamos ambos muito animados com o bebê. James me acompanhou em todas as consultas que tive. Montamos o berço e os pertences do bebê e aguardamos ansiosamente o nascimento. Todas as noites, escrevíamos no diário de gravidez do bebê e líamos como o bebê se desenvolvia, como estava crescendo. Nomes de bebês eram uma aventura, porque não concordávamos com nenhum nome. Finalmente, decidimos por Evelyn e ficamos muito felizes com isso. Evelyn nasceu e estávamos ambos animados e nervosos como pais de primeira viagem.
A Rachel esteve por perto durante toda a minha gravidez. Assim que Evelyn nascesse, ela ficaria como babá para que eu pudesse ir trabalhar. 2 dias depois do nascimento de Evelyn, Rachel e James tiveram uma grande discussão. Acusações de que ela havia ultrapassado os limites como mãe e de que ele era negligente como marido também foram feitas. E Rachel mudou-se do estado algumas semanas depois. Ela não queria ser babá e estava muito chateada conosco. Esse episódio deixou ambas as partes muito amargas. Alguns meses se passaram. Um dos colegas de trabalho de James conseguiu uma promoção e ia ser transferido. Por isso, ele recebeu uma festa de despedida. James foi à festa contra a minha vontade. Ele chegou em casa, já eram 6 da manhã. Eu estava, no mínimo, furiosa. Assim que ele entrou em casa, comecei a gritar e acusá-lo de tudo que se possa imaginar, incluindo ver Jéssica pelas minhas costas. Acho que foi nesse momento que comecei a cair ladeira abaixo. Eu me convenci de que ele não era confiável e fiz o que pude para provar isso. Nos anos seguintes, olhava secretamente o histórico de chamadas do seu celular. Eu verificava a duração de cada ligação, com que frequência ele ligava ou recebia ligações de cada número. Eu verificava o horário das chamadas. Às vezes, eu ligava para o número para ver quem atendia, mas bloqueava meu número. Eu estava obcecada. Continuei com isso por muitos anos. Mudamos várias vezes devido às promoções frequentes que James recebia. Mudamos 5 vezes em 4 anos. Cada mudança estava a pelo menos 1 hora de distância do local anterior. Durante esse tempo, engravidei novamente. Assim como fez na minha primeira gravidez, James me acompanhou em todas as consultas. Como minha primeira gravidez resultou em uma cesariana, minha segunda gravidez resultou em uma data de parto programada. Nosso filho Gabriel nasceu. Ao contrário da primeira vez, James não tirou nenhuma folga do trabalho. Os pais de James ajudaram nos primeiros dias e depois minha mãe ficou comigo por uma semana. Tínhamos acabado de nos mudar para o apartamento número 5, no dia em que recebi alta do hospital. Foi difícil me ajustar a um novo lugar, outro bebê, e desfazer as malas logo após a cirurgia. Eu senti que ele não fazia parte do processo. A essa altura, James tinha ficado obcecado com a sua carreira e trabalhava 6 dias por semana. Às vezes, a semana toda, sem folga. A distância entre nós era muito evidente. Assim como James ficou mais obcecado com o trabalho, eu fiquei mais obcecada em provar que ele estava me traindo. Eu mudei de tática. Comecei a acusá-lo diretamente para ver se ele ficava nervoso ou mostraria algum sinal que eu entregasse. Ele me chamava de louca. Eu até admitia que olhava seus registros telefônicos e que liguei para a garota com quem ele estava me traindo. Isso foi uma tremenda mentira. Ele ria e falava que, se isso era verdade, eu não teria nenhum problema em falar para ele o nome dessa suposta garota. Eu nunca pude falar. Mas ele tinha que estar me traindo. Não havia outra explicação para ele trabalhar de 6 a 7 dias por semana. Nos dias em que ele estava em casa, discutíamos. Nossa vida amorosa era quase inexistente. Como mais poderia ser? Ele estava me traindo. Todas as revistas e especialistas em relacionamento dizem isso. Alguns meses depois, nós nos mudamos novamente, infelizes onde estávamos. As coisas pioraram progressivamente. Discutíamos o tempo todo e não conseguíamos concordar em nada. Uma tarde, tivemos outra discussão acalorada sobre nada e eu pedi a ele que fosse embora e nunca mais voltasse. Ele me disse que iria embora.
e por apenas uma noite. No dia seguinte, estávamos juntos novamente. E como já havíamos feito muitas vezes antes, tudo havia passado. 3 dias depois, começamos outra discussão sem sentido e pedi a ele que fosse embora novamente. Ele o fez e me disse que não voltaria. Eu ri dele. Ele foi embora por 2 dias. Por 2 dias não tive notícias dele. Ele voltou e eu presumi que passaríamos por isso como de costume, mas não o fizemos. Ele só voltou para pegar mais algumas roupas. Eu pensei que ele estava blefando e ri dele. Eu o ajudei a embalar suas roupas. Para minha surpresa, ele se mudou para a casa de Rachel em outro estado. Acho que o relacionamento deles não estava tão amargo afinal. Ele me ligou no dia seguinte e disse que nunca mais voltaria e que o nosso relacionamento estava acabado. Eu estava confusa. Eu apostei e perdi. Eu estava louca. O fato de James não retornar foi munição suficiente que eu precisava para me colocar em uma missão para provar que ele estava com outra pessoa. Passei pela rotina usual de verificar os registros do telefone celular. Havia um número que eu via com frequência. Liguei anonimamente. E era uma jovem que ele supervisionava no trabalho, chamada Becky. Não era incomum que seus funcionários ligassem para ele diariamente, ou ele ligasse para eles. Ouvir seu correio de voz não foi suficiente para provar que ele estava me traindo. Naquela noite, desisti da busca nos registros do celular, pois não conseguia encontrar nenhuma evidência concreta. Eu não conseguia dormir. Então comecei a colocar na mala o resto das suas roupas que ainda estavam em sua cômoda. Ele mencionou que iria buscá-las no dia seguinte. No fundo de uma das gavetas encontrei um de seus cartões de visita com o nome e número do telefone da Beck, escritos no verso. Eu não entendia a necessidade do seu número de telefone ser escrito no verso de um cartão de visita, escondido em uma gaveta de meias. Encontrei evidências. Ou ela me encontrou. Disse a mim mesma que era o destino. Eu deveria descobrir isso, porque deveria saber a verdade. Fiz o que qualquer pessoa em meu estado de espírito teria feito. Liguei para ela novamente. Dessa vez ela atendeu. Com uma voz calma e civilizada, perguntei diretamente se ela estava tendo um caso com James. Afinal, não havia necessidade de me comportar irracionalmente. Ela parecia chocada. Ela rapidamente respondeu que não e explicou que ele era apenas seu chefe. Ela ficou muito chateada e desligou na minha cara. Eu acreditei nela. Sua reação parecia genuína. Sua resposta não foi nada parecida com a de Jéssica. Ela estava mais do que disposta a divulgar informações sobre seu relacionamento com James. Eu sabia que tinha feito uma bagunça terrível. Fiquei sentada no escuro, esperando, aterrorizada. Eu sabia que ele ligaria e eu sabia que realmente dessa vez tinha ido longe demais. James me ligou 10 minutos depois. Ele estava muito chateado. Ele disse que essa tinha sido a gota d'água. Eu havia envergonhado no trabalho e ele, com certeza, seria o assunto das fofocas. Ele me disse que havia cogitado se havia tomado a decisão certa ao partir, mas agora não tinha dúvidas. Ele disse vigorosamente: nosso casamento acabou. Isso me atingiu diretamente no coração. Eu disse a ele que ligaria para ela e pediria desculpas, tentando acalmar sua raiva, mas ele me disse que não o fizesse. Ele me disse para nunca mais ligar para ela. Liguei para ela de volta de qualquer maneira. O que poderia machucar? Eu imaginei. Ela não respondeu. Pedi desculpas pelo correio de voz dela e prometi nunca mais ligar para ela. No entanto, eu não aceitei que meu casamento tivesse acabado.
Eu não tive notícias ou ouvi James por uma semana. Isso não me impediu de ligar para ele o tempo todo. Ele finalmente veio ao apartamento e trouxe seu irmão mais novo, Andrew, que não era mais tão pequeno. Ele visitou as crianças por uma hora. Durante toda a hora, tentei secretamente implorar que ele voltasse para casa. E tenho certeza que tornei sua visita miserável. Ele olhou bem nos meus olhos e disse que não me amava mais e que o nosso casamento havia acabado. Eu estava arrasada. Ele realmente sentia isso. Eu sabia que ele falou sério. Seus olhos diziam isso. Na noite seguinte, por volta das 10 horas da noite, eu estava no telefone com James quando houve uma batida forte na porta. As coisas estavam para piorar. Salmos 7, 15. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez.